nosso tema de saúde, que é muito importante. A gente está atendendo a pedidos de telespectadores e eu faço questão de atender esse pedido e fiz questão de atender muito rapidamente porque eu sei da dor que você está enfrentando por ter aquela pessoa tão querida. É um pai, é um avô, uma mãe com sequela do AVC, com sequela que de repente comprometeu a parte motora, a fala. E você precisa muito entender melhor sobre essa doença e entender também como é que você cuida desse ente tão querido. E é por isso que a gente recebe agora Camila Faria, que já está aqui para nos ajudar e dar todas as explicações. Obrigada por ter vindo. Camila é fonoaudióloga e ela faz um trabalho específico com os pacientes que tiveram AVC, que sofreram um AVC, né? Sim. Bom, primeiro, antes da gente conversar, eu queria que você tentasse explicar para as pessoas que estão em casa, que não sabem exatamente o que é o AVC, o que é o derrame, como é que é, onde é que ele acontece. Tá. Você trouxe umas imagens para a gente observar, né? Então vamos colocar as imagens para a gente já comentar em cima delas. Tá, ok. Tá? Na verdade, o derrame, o AVC é um acidente é uma nomenclatura vascular encefálico cerebral. Essa nomenclatura ainda está sendo muito discutida, mas normalmente é esse nome que muitas pessoas conhecem, o derrame, infarto, lacunar, enfim. Existe a nomenclatura para ele, é muito ampla. Tá, na foto a gente consegue ver melhor. Vamos colocar a foto. Tá. Aí a gente tem uma estrutura de... Isso. Nessa primeira foto nós vemos algumas veias e artérias fundamentais do nosso corpo que irrigam desde a área aqui do nosso coração até mais ou menos a área da nuca, né, nessa região. Então passa pelo pescoço e tudo mais. Esses pontos em azul são as principais locais onde a gente tem depósitos de placa de gordura. Então a gordura fica responsável do quê? Pelo impedimento do sangue fazer essa circulação pelo nosso corpo e justamente irrigar o cérebro. Né? Então, quando o sangue não consegue passar com perfeição, ele pode causar ali um entupimento e isso pode gerar um AVC, um derrame. Pode gerar um AVC ou um derrame, que aí existem diversos outros focos e outros tipos também de AVC, como também tem algumas imagens. Nós temos um AVC isquêmico, onde a área mais escura, né, é onde mostra o foco da lesão. Então, as lesões podem variar muito, desde pequenas lesões, né, então pequenas áreas, até grandes áreas. E assim, quanto maior o grau dessa lesão, o tamanho dela, nós temos agora também um AVE hemorrágico, que é justamente a expansão desse sangue pelo cérebro. Né? E você está falando que quanto maior a lesão, quanto maior o grau dessa lesão, maior o comprometimento, as sequelas. Isso mesmo, maior é o comprometimento. Tá, eu acho que já deu para você entender um pouco sobre o que a gente está falando, né? Agora, como é que a gente lida com um paciente com essa sequela? Tá. É duro. No primeiro momento, a gente fica realmente muito triste. Fica. Eu acho assim, o desenvolvimento de tudo isso é muito chocante para quem está próximo, principalmente para uma família, está cada vez mais acentuado esse tipo de problema e principalmente em pessoas cada vez mais jovens. Antes a gente tinha estudos onde se baseavam de que pessoas mais velhas, né? Então, já em torno da terceira idade, hoje com 60, 70 anos, era mais comum. E, na verdade, isso está crescendo muito em relação a jovens. Então, cerca de 45, 50 anos. E, assim, ele está no auge do desenvolvimento da vida dele, no auge do desenvolvimento com a família. E aí, acaba acontecendo isso. Então, a dependência que essa pessoa acaba tendo em relação à família, né? Ela acaba sendo muito dependente. A principal questão que a gente precisa focar é realmente um acompanhamento com profissionais específicos. Até porque ele pode ter uma recuperação gradativa daquelas partes que ficaram lesionadas. Com certeza. Então, assim, ele pode ter as chances de ter uma melhor saúde depois disso, né? Mas é importante ainda assim, porque além de focar essa lesão e tudo isso que a gente ainda acarreta todo esse desandar ruim que acomete esse AVC, a pessoa acaba tendo, então, deficiências motoras em relação à perna, braços, né? Um lado do corpo sempre vai ficar um pouquinho mais ruim em relação ao outro. Agora, na sua experiência, trabalhando com pessoas que já tiveram o AVC, a gente tem uma melhora, por exemplo, nessa parte motora? Porque acabou de ter o AVC, ficou internado, saiu da UTI, foi para casa, não está andando bem, né? Ou
ou nem tá andando, ela pode voltar a andar? Ela pode voltar a ter aquelas atividades praticamente que normais? Pode. Isso fica na responsabilidade pelo acompanhamento do fisioterapeuta, né? Juntamente com toda uma outra equipe. O que a gente precisa também, então, observar bastante é a forma como essa pessoa vai estar se alimentando. Se ela saiu de um hospital, saiu da UTI por base de sonda, né? Com uma dieta mais líquida. Então, é importante ela voltar para casa, começar a se adaptar aos poucos com a comida que ela já estava acostumada a comer, porque pode surgir engasgos, pode ter o que a gente chama hoje, que é a disfagia, que é também ocasionada por alguma lesão do AVC. E principalmente assim... Repete pra mim. Disfagia. Disfagia. Ela é uma lesão em que parte? No trato intestinal? Não, ela acaba, a gente coloca um pouco na área... Como a fonoaudiologia, nós somos responsáveis pela área faseoral da alimentação. E a disfagia, ela é um processo depois que a pessoa preparou esse alimento, na hora que ela vai deglutir, pode ter um engasgo, tem alguma reação. Porque depois que ela engoliu, a gente já não tem mais o que fazer, né? Já é parte do corpo dela mesmo. E aí, então, a gente precisa só modificar, às vezes, alguma coisa na questão alimentar dela. Tá. E, de repente, nesse começo, é interessante introduzir uma comida mais pastosa ou não? Isso. A pastosa é uma das que a gente acredita que ser mais seguras para que ela não tenha nenhuma aspiração, para que não entre no lugar errado, enfim, para que ela consiga se adaptar melhor. Justamente também depois pode acontecer, o pastoso fica melhor porque muitos pacientes têm uma sequela facial, motora. Então, a mastigação fica comprometida, fica uma espécie, um rosto mais duro, a nossa língua acaba também tendo algumas outras adversidades motoras, então a mobilidade da língua com esse alimento dentro da boca também dificulta, tanto para comer quanto para falar também. Então, olha, é bom a gente tratar esse paciente com muito carinho, né? Observar tudo isso que a gente acabou de falar agora é importante. Às vezes você sai e no meio do nervosismo você nem prestou atenção nessas orientações, mas lembrando, dá preferência para comida pastosa para facilitar esse processo alimentar, que é muito importante em qualquer recuperação. Sim. Agora, Camila, infelizmente, nem todo mundo do nosso país tem acesso a um fonoaudiólogo, né? E a pessoa precisa mexer com essas partes do rosto, Sim. até para voltar a mastigar melhor, Sim. para falar. E aí, quem não tem, o que pode fazer mesmo em casa? Olha, eu acho que fica então a dica para poder trabalhar melhor em casa com esse paciente. A gente pode pensar, auxiliá-lo nessa questão mastigatória. Se é você que está ofertando, né, a comida para esse paciente, se você está dando na boca, enfim, é importante ter o tempo dele, o movimento dele, né, observar se não tem ainda nenhuma comida dentro da boca, enfim. Para que ele tenha... O paciente que ficou com sequelas, ele precisa realmente ter um tempo a mais, tanto para compreensão, tanto para entender o que as pessoas vão estar conversando com ele, tanto para ele também ter o tempo dele de produzir isso, né, de falar. Então, a paciência ainda é fundamental para as pessoas que estão lidando com essa situação. E, acima de tudo, tentar ativar de alguma forma esses movimentos, tentar trabalhar essa língua. Então, pode fazer, por exemplo, o exercício de mexer a língua dentro da boca? Pode. O que seria interessante? É de acordo também com cada um, o que cada um está conseguindo fazer. Sim. Mas pôr a língua para dentro, para fora, isso, movimento os pontos circular, cardeais. mexer com a língua nos pontos cardeais. Isso. Fortalecer também a musculatura facial. Como é que a gente consegue fortalecer essa musculatura? Uma massagem estimulante mesmo, sempre para cima, sempre elevando essa musculatura. Uma massagem para cima. Isso, é importante a gente trabalhar isso. Um paciente que já tem, por exemplo, consegue mexer a boca, alguma coisa que... faça exercícios assim, pode ser feito. Estalo de língua para fortalecimento da língua. Que é isso? Isso, esse mesmo. Tá. Isso mesmo. Para fortalecer essa língua. E também vai auxiliar em todos os outros sons da fala. Porque a língua também é fundamental para a nossa comunicação, nossa conversa. Muito bom. Eu acho que a gente ajudou a muita gente que estava lá do outro lado, viu? Obrigada. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui compartilhar Cláudia. essa sabedoria, essa experiência. Obrigada. Conversei com a doutora Camila Faria, que é fonoaudióloga. O contato dela é o 0 operadora 11 7667 1102. E se você quiser falar com ela, tirar mais dúvidas, você pode entrar em contato através do e-mail milafaria@ig.com.br. Tá certo? Tá certo, obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo, viu? Bem esclarecedor. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana Obrigada, pra para você também.